Bem-vindos de volta ao canal da Valor Assessoria Empresarial. Hoje tem estreia do quadro Rotas do Sucesso, onde vamos trazer histórias inspiradoras, cases de sucesso e insights sobre crescimento empresarial. Meu nome é Laís e estou super feliz de ter você conosco nessa jornada. Hoje vamos entrevistar uma mulher incrível e inspiradora, que transformou um restaurante de sua garagem para ser uma maior referência de restaurante aqui em Paulista. Vamos conhecer Geisa Ramos. Tudo bom, Geisa? Tudo ótimo. Um prazer ter você aqui com a gente, Prazer cedendo meu, um pouquinho tá do seu aqui. tempo, né? E trazendo aí vários insights para todo mundo que está começando a empreender, principalmente nesse ramo de restaurantes e alimentos, né? Que é bem trabalhoso, mas a gente ama. Empreender é sempre trabalhoso, na verdade, né? Na verdade, tudo, né? Se você quiser não ter trabalho, fique dormindo. Acordou, você vai ter trabalho. É isso mesmo. Então, para iniciar, eu queria que tu trouxesse para mim, né, pra gente, um pouquinho mais sobre a história do Garagem, quais os maiores desafios, qual a maior conquista e também como foi a expansão, né, de tirar esse teu empreendimento da garagem da sua casa para se tornar aí referência na parte de restaurante aí de Paulista. Eu sou do interior, né? Eu sou de Santa Cruz de Capibaribe. E conheci meu marido, a gente veio morar aqui, ele já morava aqui em Paulista. E a gente foi morar na casa da mãe dele, quando eu vim pra cá. E aí começou aquela crise em 2016, muito desemprego, não sei o quê. E foi onde surgiu, né, a ideia de empreender. Eu não estava trabalhando em nada aqui, mas lá eu já empreendia na parte de confecção. E aí surgiu, né, uma prima minha, por que tu não abre uma tapiocaria? Eu não era a pessoa da cozinha, eu não gostava, na verdade, de cozinhar, nem sabia. E eu digo que a gente descobre os talentos na necessidade. Quando a gente resolveu que ia abrir a garagem, né, que não era a garagem, a gente ia abrir uma tapiocaria. A gente saía muito pra comer fora. Food park, naquela época tinha bastante. E aí, eu acho que o empreendedorismo, né, você soluciona, né, e você traz soluções para as dores das pessoas, né? E a maior dor que a gente tinha em Paulista, naquele momento, era que não tinha lugares para você comer. Hoje tem vários. Isso. Mas na época não tinha. Eu lembro que a gente ficava em Arthur Lundgren 1. E só tinha uma na praça. Mas se você quisesse uma coisa mais arrumadinha e tal, não tinha. As pessoas, elas não tinham esse hábito aqui em Paulista. E aí eu falei, caramba, eu queria tanto ir no lugar. Porque na minha cidade tinha. Então tinha alguns lugares que eram que você conseguia ir no domingo à tarde. Então muita gente saía para ir para Olinda, para ir para onde tinha, né? E principalmente no bairro não tinha nada. E aí a gente, aqui não tem nada. Então vamos colocar. Sem saber de nada, a gente não tinha noção do que estava vindo. E ainda mais que você saiu de um empreendedorismo em confecção totalmente diferente, né? E aí, e agora? Como é que faz? Eu fazia uma tapioca de ovo pra mim. Porque eu sempre gostei de café da manhã. Então, era a única coisa que eu sabia fazer. Mas aí eu fui pesquisar. E aí eu digo, não, vamos... E aí a gente começou a pesquisar. E meu marido saiu do emprego que ele tava, né? Estavam tendo muitas demissões. E aí ele ainda conseguiu sair e pegar a rescisão, né? Muita gente lá não conseguiu. Porque a empresa quebrou, enfim. E aí... a gente colocou, vamos abrir, vamos. Só que assim, uma coisa, eu acho que o que acontece quando você começa do zero, né? Você tem muitos sonhos e pouco dinheiro. Ou nada, ou zero. Então a gente tinha uma grana, né, da rescisão que era pra, vamos tentar o máximo. Aí Instagram não era o que é hoje. Instagram era só o pessoal viajando, tananã. Não era forte. Era tipo um vlog. E fotos todo mundo só viajava pra fora, né? E aí como é que a gente vai fazer? Aí a gente abriu na garagem da casa da minha sogra, né? E por isso que o nome é Garagem Tapiocaria. E só tinha tapioca, a princípio. Tapioca, açaí. Depois a gente colocou cuscuz. E com você cozinhando? Eu fazia os recheios. De noite eu ia pro fogão fazer as tapiocas. Aí a gente fez a inauguração. Antes disso, né?
A gente comprou mesas e tal. Eu queria trazer algo que não tivesse na cidade. Então, eu não queria colocar mesa branca de plástico. Eu queria uma mesa que eu tinha visto no Pinterest, a coisa mais linda do mundo. Mas o dinheiro não dava. E aí a gente veio numa fábrica aqui em Abreu. Tem uma fábrica dos plásticos? Sim. E aí tava um lançamento de uma mesa, aquelas mesas coloridas de plástico preto. Pronto. Vamos, eu queria essa, mas o que dá essa, vamos com essa. E aí a gente fez, e na época era muito diferente. Aí eu não queria apenas que as pessoas comessem por comer. Porque eu sempre gostei de comida bonitinha, arrumada e tal. Sim. Só que eu dizia, caramba, o pessoal, será que vai isso? Será que as Vai pessoas agregar vão vir? valor, sim. Mas aí eu coloquei pra pessoa comer. Era uma sugestão, né? A gente colocava um prato, a tapioca vinha num prato, com talher. E isso foi, assim, muito diferente na época pra cidade, né? Pra o local. Então, as pessoas achavam o máximo naquilo. Não, que bonitinho e tal. Então, a gente inaugurou. Né? Quando foi inaugurar, na verdade, a gente já tinha... Porque você diz, eu vou montar um negócio. Mas aí você fica... Eita, vai ser quando a inauguração, né? Aí você fica naquilo. A gente mudou umas 20 vezes a data. E disse, não, tem que inaugurar. Porque agora já tem um monte de dívida já, né? Sim. Porque além de não ter dinheiro, você tinha todas as dívidas que tinha se comprometido. E aí não tinha mais dinheiro para nada. E não tinha mais cartão, não tinha nada. Aí o que salvou foi uma tia do meu marido que tinha um cartão de um mercado. E você sabe como é caro o cartão no mercado de bairro. Ele tem a vantagem, né, do... mas tem os juros, né? Não é nem só o juro, o valor é totalmente se essa xícara no mercado, tipo, no mercado grande, né, nesses atacadões, né? Tipo, R$10 tu vai comprar no mercado de bairro, geralmente por 15, porque tá ali, tá disponível. Tem a vantagem de estar pertinho, mas também... A gente só tinha isso. Então, vamos com isso. Eu lembro, eu acho que deu R$800, entre 500 e 800. A primeira compra, a gente precisava da compra para abrir, para inaugurar. E aí foi um sucesso. Veio muita gente e tal. A gente só tinha 4 meses, né, gente? Mas, enfim, foi um sucesso. Ficou lotado a noite toda. Era uma loucura, porque a gente não tinha noção de comanda. A gente não tinha noção de nada, 0,0. E a gente foi aprendendo na prática, de verdade. Então, no primeiro dia, era meu marido tirando os pedidos, eu fazendo a tapioca, só que a gente esquecia o que foi que você pediu, aí perguntava 1000 vezes. Um caos. Aí, no outro dia, ele é dessa parte, né, de organizar tudo. Então, ele foi lá, fez uns comandos, não, tem que ser assim. E foi. Primeiro mês foi legal, foi o pessoal vindo e tal. Só que aí é aquela coisa, né, o boom do algo novo, diferente, né? A gente estava num local que era muito difícil. Por quê? A gente ficava numa rua muito... o acesso era difícil. Então, assim, achar a garagem era muito complicado. E a gente não tinha panfleto, a gente não fez nada disso, né? Como é que a gente vai fazer? Mas a gente se ligou muito rápido que o Instagram, ele trazia muitas oportunidades. E aí a gente começou no Instagram, a gente postava todo dia. Mas ainda era muito pouco. Então, assim, a gente ficava esperando, eu e ele sentado. Aí teve um dia que entrou um cliente, foi R$15 a noite toda. E ele desesperado, meu Deus, as contas, não sei o quê. E eu, calma, tem calma, né? Vai dar certo, a gente só precisa achar a maneira. Ele, não... Que ele era professor, né? Então, assim, ele trabalhava com TI, mas também era professor do Senac. Então... ele, não, eu vou trabalhar. Eu tenho calma, a gente precisa achar o caminho. Eu tinha tanta certeza que ia dar certo. Acho que eu nunca fiz nada na minha vida que eu tivesse tanta certeza. Então, eu não via aquilo como, eu tô fazendo uma tapioca. Não, eu via como meu sonho. Era uma coisa muito forte. Eu digo, não, isso vai dar certo. Tem que achar um jeito. E eu não podia ficar sozinha, porque era muito difícil eu ficar sozinha. Eu digo, não, eu não consigo sozinha, eu preciso de alguém. Aí foi quando eu digo, eu sempre falo isso, né? Que você tem o mesmo caminho, ele não é uma linha reta para você chegar. Você, às vezes, vai ter muitas curvas. Umas vão te parar, você precisa voltar. Às vezes tem uma pedra no caminho, você precisa tirar. Então, assim, você precisa entender que uma hora vai dar certo. E a gente ficou nisso, né? Uma hora vai dar certo. Aqui, Vitor era essa parte certeza. Eu não. Eu era só dúvidas, assim. Ele empreendeu sozinho por 1 ano, até eu decidir sair também para vir empreender com ele. E quando eu saí, eu ainda pensei em várias formas de diversificar. Ele, Laís, mas fizesse aí 4 anos de faculdade, fizesse MBA, tem inglês, tem especialização e
vai botar de lado para fazer outra coisa? Vamos começar, mas aquilo ainda meio que na dúvida, e ele era a pessoa que estava lá, mas eu tenho certeza que isso vai dar certo, eu tenho certeza. Ele já trabalhava muito tempo com contabilidade, eu também trabalhava muitos anos com contabilidade, a gente já tinha muita experiência e bagagens com empresas grandes, de SA e tal, lucro real, então a gente fazia, não, vai dar certo, ele fazia, vai dar certo, eu, tá bom, vamos esperar então. Confiando no que ele dizia, tá tão confiante, e desconfiando, né? Isso. Eu era seu esposo. Porque ele acreditava. Mas é porque, assim, a pessoa que ela tem a visão da coisa, né? Ela não pensa nas dificuldades. Já a pessoa que é racional, a pessoa que vai estar ali, ela só vê as dificuldades, às vezes. Por mais que ela acredite naquilo, mas ela vê muita dificuldade. E aí foi passando, o Instagram foi melhorando, a gente foi... mas isso foi uns 6 meses, assim, bem difícil mesmo. Caramba. E nisso, né, nesse período, eu estava grávida. Quando a gente inaugurou a garagem, eu descobri que eu estava grávida, do meu 3º filho, né? O meu primeiro filho com o meu marido. E eu, caramba, e agora? E agora vai, não tem mais o que fazer. E eu trabalhei, acho que até uma semana antes do meu pequeno nascer. E, tipo, era ali na tapioca, fazendo. E eu tinha muito amor pelo que eu fazia, sabe? Eu sempre gostei de conversar com pessoas, de conhecer pessoas diferentes. Então, assim, eu não me via fazendo tapioca. Uhum. Mas eu me via ali no contato com as pessoas. Eu tava longe da minha família, eu tava longe das minhas amigas. Então, assim, era uma forma de eu me conectar com pessoas. Então, eu fiz muitas amizades com clientes que se tornaram amigos, né? Então, assim, pra mim era muito bom, mesmo passando por dificuldades. Quando eu tive o meu bebê, que foi em 2017, ele nasceu em julho, aí eu tive que ficar 30 dias, era duplex a casa, né? Uhum. Só era embaixo, né? E eu fiquei em cima. Então era um movimento fora do normal. O que tá acontecendo? Eu ficava agoniada, porque eu dizia, meu Deus, como é que vai funcionar? E foi aí que surgiu também o primeiro funcionário. Não, a gente já tinha, acho que um funcionário ou 2. Mas aí eu tive que trazer uma pessoa pra ficar na tapioca, tá com a gente até hoje. Não fica mais na tapioca, mas tá com a gente até hoje. E eu acho que entraram mais 2 pessoas, porque a gente já tinha cuscuz, tinha outras coisas. Mas era agoniante, porque você que começou o negócio, de repente você tá vendo ele crescer, porque era muita gente, só escutava o barulho, né? E eu olhava de cima da janela e via que tinha gente, assim, né? Caramba! E aí meu marido dizia, caramba, tá dando certo, todo dia tem gente, todo dia. E foi aquela coisa, né? Crescendo, a gente achou o caminho das pedras, né? E começou a ficar bem famoso. Quando passou os 30 dias, eu desci, que eu não aguentava mais. E aí eu disse, não, eu quero trabalhar, eu não aguento, né? E aí minha sogra me ajudava muito com meu filho. E aí o Instagram começou a ficar mais forte. Não era mais só foto, eram vídeos. Então, meu marido que fazia essa parte no começo, né? A gente era uma tapiocaria, mas ficou famosa pelo cuscuz. Uhum. As pessoas colocavam uma fatiazinha de mussarela em cima. A maioria dos cuscuz era assim. Aí eu olhava para aquilo e dizia, que negócio sem graça. Não tem graça, não. Vou botar muito. Aí eu fui lá e fiz na frigideira, derreti o queijo e joguei em cima. Pronto, isso era um sucesso. Porque era uma piscina de queijo. Hoje, meu Deus do céu. Aí o povo dizia, meu Deus, é muito queijo. E o que a gente postava, a gente vendia. Porque, tipo, eu não pedia para fazer um prato exclusivo para postar. Uhum. Até porque a gente não podia estar fazendo isso. Porque cada prato que fosse desperdiçado era dinheiro que estava indo pro lixo. Então, assim, o prato tava... Até hoje eu faço isso. O prato tá descendo pro cliente, né? Tava vindo pro cliente, aí eu filmava. Então, assim, eu tava no Instagram, nos stories. Então, a pessoa via realmente que era que era real. Não era uma coisa assim, preparado para. Não que não possa. Hoje a gente faz isso. A gente prepara o prato e tal. Mas era muito... Cara, é isso que eu tenho. Você fazer assim, vai assim. Foi na raça mesmo. E a gente começou a ficar muito famoso. Aí veio uma TV... fazer uma reportagem, que eles usam muito, né? Negócio pequeno, chama atenção, e fez a reportagem. Aí, pá, gente. Depois a gente tinha uma cliente
que trabalhava numa emissora, e ela, tô querendo eu queria minhas amigas, mas elas não topam. Geisa, eu vejo que tu não tem vergonha, tu topa aparecer, fazer uma reportagem para passar. Eu disse, topo. Aí ela vai ter que ter gente, vamos embora. Eu queria ser vista. Eu não tinha nenhum problema em ser vista. E aí, até hoje, passa essa reportagem. E assim, passou em São Paulo, e o povo ligando pra gente, meu Deus, eu tô vendo vocês aqui, não sei o que, amigo do meu marido. Como assim? Eu te vi na TV, assim, naquela época ele aparece, assim, às vezes, mas ele não gosta. E aí foi crescendo. Quando chegou a parte quando tava perto da pandemia, né? Sim. Que a gente ainda só ouvia falar, né? Que estava muito longe, não sei o quê, que talvez chegasse aqui. Mas a gente não acreditava, a gente estava muito bem. A gente já tinha delivery, a garagem vivia lotada, já tinha a parte de cima. Então, assim, tinha embaixo, tinha o corredor, tinha em cima. A gente tinha certeza que a gente ia ficar muito grande ali. Aí veio a pandemia. E quebrou as pernas de todo mundo. Eu fiquei em estado de choque, assim, no dia que a gente fechou, porque recebi um áudio. Eu nunca liguei para esses áudios, né, que as pessoas mandam em WhatsApp, que é sempre... Mas esse tava um burburinho tão grande e era tão real, né, o que ia acontecer. E aí, no áudio, a enfermeira dizia assim, a gente tá fazendo uma operação de guerra aqui, se preparem para o pior. E era alguém muito próximo, então a gente ficou desesperado. Eu digo... As pessoas vão morrer aqui dentro. Eu não vou aguentar isso, não. Vamos fechar, foi numa sexta-feira. A gente tinha terminado de comprar mercadoria, carne. Tava tudo cheio, o freezer. A gente teve que... O marido vendeu pelo preço de custo no mercado. Tarana. Isso na sexta. A gente foi embora. Chorei muito, 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 muito. No sábado, eu tive crise Eu não tive Covid. Ele teve. Me deu uma crise, assim, fora do normal. Eu chorava, porque era meu sonho que tava indo embora. E eu não sabia, ninguém sabia. Nesse momento da pandemia, vocês, no primeiro momento, não continuou com Não, no primeiro dia, a gente fecha tudo. Já fechou. Fechou tudo. Todo mundo vai pra casa. No segundo dia, eu só chorava, vomitava. Meu marido ficou agoniado dentro de um apartamento com um menino, com aquela pressão. E, meu Deus, como é que vai ficar? E não era só a gente já tinha, sei lá, uns 10 ou 12 funcionários. Como é que esse povo vai viver? Né? Porque não era só a gente, porque quando você começa a crescer, você também tem pessoas que dependem de você, sim, né? Com certeza. E aí, isso foi no sábado à noite, ele fez, falei com a pessoa aqui, ele disse que nunca vendeu tanto como ontem. E aí? Eu disse, e aí, meu bem? Bote o medo no bolso e vamos embora. E aí a gente arregaçou as mangas e todo mundo, assim, os funcionários me ajudaram bastante, assim, eles foram... Tava todo mundo desesperado, ninguém sabia o que fazer. Então, assim, era todo mundo de máscara, de luva, de não sei o que. E aí a gente começou o delivery, ficou muito forte o delivery. Era impressionante. No domingo tinha, assim, a gente já teve 10, 12 motoqueiros. E com as lives, né, que também não, as lives eu travei. Eu travei porque... e eu já fazia lives antes. Mas na pandemia, eu não conseguia. Eu disse, cara, como é que eu vou? Porque assim, foi tão forte pra mim ver pessoas morrendo e tudo. Eu digo, como é que eu vou estar falando de um produto na maior felicidade, sabendo que tem alguém do lado? Muitos clientes morreram. Assim, quando eu olhava o Instagram, meu Deus, esse cliente estava aqui semana passada. E aí era muito forte. Eu travei, eu não consegui fazer uma live. Eu queria e eu era a pessoa do Instagram, mas eu queria sumir do Instagram. Eu não. Aí a gente passa a fase mais crítica, né? E não podia nada, e era polícia, parecia que você estava roubando. Foi terrível. E aí, quando deu uma aliviada, a garagem as pessoas começaram a voltar, e aí era muita gente. Muita gente. Porque muita gente que pedia no delivery e não conhecia a garagem, dizia, cara, se é bom no delivery, isso pessoalmente deve ser muito bom. Só que aí chegava, então, voltou mais forte. Era horário restrito. Era uma fila gigante. A pessoa tinha, sei lá, podia ficar aberta até às 7, 8 horas. Ela não ia passar uma hora na fila esperando. E aí a gente via muita gente indo embora. Caramba, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí a gente foi,
tentar resolver o problema, né? E a gente procurou uma arquiteta, olha, a gente tá pensando assim, assim, aí ela fez uma sessão de coach com a gente, né? Dani Figueroa, os 10 Bs, né? Aí ela foi vendo 10 qualidades que a gente tinha, e aí ela fez um mapa lá, um negócio que ela disse, vocês são um restaurante com potencial turístico. Vocês têm que sair de onde vocês estão. Vocês têm que estar numa PE, visível, num lugar muito visível. Vocês têm que ser muito... Assim, era uma coisa, assim, muito grande. E eu lá, uau. Que legal. Nossa, meu olho brilhava e meu marido tenso. Ele, não, porque é aquela coisa, né? Ele era você. Ele era a razão. A gente não pode dar um passo maior. Meu Deus, que massa. A gente vai... Nossa, e ela viajou, e eu viajei junto. Mas aí, né, aí puxou o freio de mão. E ele, não é bem assim. Só que aí depois a gente continuou e tal. E aí, muita gente falando a mesma coisa. A gente já tinha nutricionista, aí a gente foi com a nutricionista para a reunião. Ela disse, bem, então eu acho que vocês estão certas. E aí a gente começou a procurar lugares para a nova garagem. Visibilidade, né? Isso ainda durante a pandemia. E aí, muitos lugares estavam fechados, né? Principalmente casas de festa. Hoje a garagem fica onde era uma casa de festa, muito famosa aqui de Paulista. Antes, era impossível achar um ponto daquele. Aí, quando a gente viu, cara, será? Quando a gente entrou, era gigante. Meu Deus, isso é muito grande. Não. E o medo, o frio na barriga. E agora? Eu disse, agora... Vamos com medo. Ele já estava mais confiante, porque a gente já tinha feito... É aquilo, né? Você já tem um resultado. Então, assim, você sabe que você tem potencial para aquilo. Mas o medo da gente era... E se fechar tudo de novo? Porque foi a primeira onda, né? Aí a segunda, e se fechar tudo de novo? Vamos. Eu disse, se fechar tudo de novo, a gente pega esse tempo, porque o prédio precisava de uma reforma muito grande. A gente pega esse tempo... Para melhorar. E melhora. E foi o que aconteceu. Aí fechou tudo de novo. Mas a gente tinha o tempo que era para fazer, né? E nesse meio período a gente aprendeu muita coisa, a gente viu surgiram muitas oportunidades, outras portas assim que a gente achava se fecharam. É aquilo, né? Você ganha aqui, perde ali. A gente fez uma compra de fios, porque teve que fazer toda a estrutura do local, né? A gente fez toda a elétrica, toda a hidráulica, tudo do zero, um prédio gigante. E tinha que gastar pouco, porque a gente tinha uma verba que não era tão grande. Sim. Então, vamos lá, segurando. Quase 10 mil reais a gente comprou de fio. Quando chega no outro dia, cadê os fios? Eu já tinha feito, a elétrica já tinha feito. Eles arrancaram. Eles entraram dentro do prédio, arrancaram tudo. Aí ele liga, roubaram tudo. Gente, meu Deus. Mas é aquilo, né? Acontece uma coisa ruim para que você tome decisões para que não aconteça. Aí a gente contrata um sistema de segurança que era muito top, porque a gente tinha um segurança lá dentro, mas são pessoas, né? Dorme, acontece alguma coisa. E aí, pronto, quando a gente foi inaugurar a garagem, porque a gente faz, mas a gente não ficou mostrando. A gente mostrou a garagem quando começou a pintar. Porque era tudo branco, a fachada era muito grande. O que é que a gente vai fazer aqui? E aí, ele tinha visto uma foto na internet de um vilarejozinho no interior, esqueci o nome. E eram casinhas pintadas. Aí a gente falou com o artista de Abreu, que sempre trabalhou com a gente, Tiago, e aí tu consegue? Ele, consigo. Aí ele começou a pintar. Aí foi um burburinho na cidade. Quando tu falasse da arquiteta, eu pensava que quem tinha projetado aquilo tinha sido a arquiteta também. Ela não... ela apoiou a gente, mas a gente não prosseguiu, né, com o projeto com ela. Até porque a gente tava com dinheiro reduzido e tal, e aí era outra... Né? Não que não seja necessário, é super necessário, mas a gente tentou o máximo economizar. E aí, quando as casinhas foram tomando forma, todo mundo... Como assim? O que é isso? Não sei o que é. Começou aquele. Aí não tinha mais... Aí foi quando a gente se muda, né? E aí, a garagem, né, eu lembro, a gente tava montando as mesas, né, no salão principal. Aí o meu funcionário olhou pra mim e fez... Isso aqui vai encher muito rápido. Aí meu marido disse, vai não.
vai demorar. Aí ele, vai não. Porque a garagem hoje é o quê? Eu acho que 7, 8 vezes maior do que era. Então, assim, era muito... Deixa eu te atrapalhar. E como é importante ter pessoas que acreditam no sonho da gente junto com a gente na jornada, né? Ele já tava lá acreditando, confiante. Já tava. E assim, pra eles, eu sinto assim, né? Pra os funcionários que estavam há mais tempo, né? Principalmente os mais jovens que a gente tinha mais contato, que era do atendimento. Esse menino mesmo, o olho dele brilhava. Ele, caramba, eu consigo ver tanta coisa. Então, assim, você não sabe o tanto de coisa boa, né? Que você passa para as pessoas que estão com você, né? E quando inaugurou, a gente ficou... Caramba, porque ficou lotado. E não foi 1 semana, 2 semanas. Ficou lotado muitos meses. Até hoje fica bem lotado. Tipo, final de semana fica bem lotado. Quando tem datas, fica com filas. Então, assim... A gente já passou por né? isso. Já, né? Então, assim, é bom. Hoje a gente tem menos filas. Por quê? Porque a gente consegue ter mais experiência. Então, a gente sabe o que fazer. Então, se tu tem um cardápio muito grande em dias de feriado, dias que tu reduz. Porque o tempo da cozinha vai ser menor. Então, vai ter um giro maior. A gente sempre teve um giro muito grande, né? De mesas. Então, assim, dificilmente o cliente vai chegar às 7 horas e vai sair 10. Então, assim... Tá lotado agora, mas fica lotado a noite toda, vai saindo, vai entrando. Então, assim, isso é bom, porque tem, tipo, acontece muito com barzinho, né? O cliente chega cedo e ele só sai no final. Então, às vezes, tá lotado, mas tá lotado porque passou a noite inteira, são as mesmas pessoas, beleza, consumindo, mas quando você tem essa troca também, para restaurante é muito interessante, né? Ficar só preso ali, só aquele cliente que tá... Porque chega um determinado momento você não vai aguentar comer mais nada, né? É verdade. Principalmente comida nordestina, que enche muito, né? Enche, isso. Então, aí vocês abriram nesse novo lugar. Aí a gente abriu, foi um sucesso, Só que é aquela coisa, né? Qual é o grande desafio de quem é pequeno, começa pequeno, vai crescendo e não procura ajuda? E não... Porque assim, quando você tá ali, né? Você começou sozinho. Aí entra uma pessoa, quando você vê, você já tá Você fica de um tamanho que você não pensa mais. Você só pensa, eu preciso trabalhar. Mas trabalhar errado não é legal. E aí, quando a gente foi pra lá, a gente passou de 14 funcionários, acho que a gente tinha 14, pra 43, se eu não me engano. E assim, da noite pro dia. Muita gente. Era lotado. E aí chegou uma hora que era desesperador, porque entrava muito dinheiro, mas também saía muito dinheiro. E assim, eu tava muito acostumada com as pessoas, tua comida é maravilhosa, eu gosto tanto da garagem, né? Não sei o que, era sempre assim, né? A garagem, teve um cliente que ele disse assim, eu não tô feliz com vocês indo embora. Como assim? Ele fez, eu entendo que vocês querem crescer, mas vocês vão perder a essência de vocês e tal. Aí eu fiquei meio assim, depois ele voltou lá e ele fez, olha, parabéns, eu me sinto igualzinho. Só que, até ele chegar, ainda bem que ele demorou, era muita crítica. Porque, assim, a gente não tinha preparo para estar ali. Sim. Entendeu? A gente não tinha treinado para estar ali. Foi aprendendo mesmo no dia a dia, né? E, assim, foi muito desafiador. Muito mesmo, assim, a gente ficou desesperado. Mas a gente procurou ajuda. A gente trouxe consultoria, a gente trouxe 2 consultorias. Uma que deu um start, assim, a gente... o que acontece com a consultoria, né? Talvez ela não vá ser eficiente o tempo todo, Sim. Sabe? Você contrata por 9 meses, 1 ano. Talvez aquele período todo você... é um mês, a mesma coisa. Só que o que ela falou lá atrás muda a chave do teu negócio. Então, assim, eu super concordo com consultoria. Assim, faça. E cada pessoa tem uma experiência, sim, né, com cada um. Aí a gente colocou uma consultoria de gestão e colocou uma de pessoas, que foi um diferencial, assim, gigante, porque tratou tantos funcionários quanto a gente. Foi muito bom, muito bom. E eu digo assim, não tem como você crescer com apenas o que você sabe. Vai chegar um momento, você tá na escola, né? Então, para ir para a faculdade, você precisa se preparar para ir para a faculdade. O conteúdo que você vai ter ali é diferente. Quando você vai fazer uma pós, já é mais conhecimento. Então, assim,
Hoje, o pequeno, né? Ele acha que ele não precisa. É besteira. Eu achei. Não, vou Acha perder que é tempo. uma despesa, né? Na verdade, não, é um investimento, custo, né? não, eu não vou estar. Para que eu estar aprendendo? Quando você me fala sobre o que você passou e o como você saiu, se eu for inteligente, eu presto atenção naquilo e não vou. E digo, não, se estou fazendo no meu, vamos cortar isso e isso. Aqui a gente também tem uma experiência parecida, né? A gente estava trilhando um caminho legal, estava construindo nossa carteira de clientes, tudo fluindo, então a gente tem esse crescimento orgânico, mas chegou um momento que apareceu lá um patrocinado para mim, vamos se reunir com esse cara. E a mentoria dele realmente foi uma virada de chave, está sendo ainda, porque a gente ainda está em processo de mentoria. Não é bem uma consultoria, uma mentoria mesmo, assim, isso. Mas ele traz muita coisa que a gente não ia ver por muito tempo. Poderia ser que chegasse um momento que a gente fosse ver, Sim. mas a gente ia estar muito atrás de todo mundo, né? Então, realmente é um diferencial que agrega muito em diversos ramos, né? Diferentes. Eu fiz uma mentoria semana passada. Foram 3 dias, né? Era a mentoria empresário profissional. Então, eram pessoas de várias áreas que estavam ali em busca de aprender. Porque o que eu sei para o meu negócio também serve para o seu. E trocando também, né? Essa coisa de network, né? Essa coisa de você saber da sua experiência, o que é que você faz. Porque o meu cliente é o seu cliente. Veja, eu tenho um restaurante. Quantas pessoas comem no meu restaurante que tem empresas? Você é uma pessoa que trabalha, a sua empresa trabalha cuidando disso. Então, assim, é interessante que você seja visto na minha empresa? No meu restaurante? Com certeza. Então, assim, foi muito aprendizado. A gente sai com a cabeça a 1000. A gente sai com... É muito bom, assim. Eu digo que quando você abre a mente, né? Quando você entende que aprender, né? O que você não sabe. Porque às vezes a gente se acha muito autossuficiente, né? Principalmente quando você começou do zero e deu certo. Eu sou muito bom. Você é muito bom. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, Geisa, o teu diferencial é que tu tem ousadia. Porque a gente tá com um projeto novo, né, agora, a Conexão Garagem, que é justamente pra gente conectar as empresas, né, pra gente trocar informações. Vai ser um evento fechado para 60 pessoas, que a gente vai trazer 2 pessoas lá que vão estar trazendo informações muito preciosas, mas a gente vai ter uma troca lá nesse evento muito grande. Então, assim, a pessoa disse, tu consegue... muita gente tem... Eu recebi umas 5 mensagens hoje. Caramba, eu fiquei... nossa, eu gostei tanto do que tu fez. Eu quero participar, isso e aquilo. Eu tinha muita vontade, mas ninguém fazia. Ninguém fazia. Porque as pessoas têm muito medo da rejeição, as pessoas têm muito medo do julgamento. Do julgamento. Tá se achando, quer aparecer. Não vai dar certo. Porque, assim, do mesmo jeito que tem um monte de gente torcendo, muita gente vai torcer para que não dê certo. Com certeza. Na garagem mesmo, quando a gente mudou, uma pessoa, depois de 1 ano, ela chegou para mim e disse... Eu tinha certeza que vocês não ficavam ali 3 meses. Sério. Ela fez, porque ali tudo dava errado. Mas não é o lugar, é como você faz, entendeu? Não é o quê, é como. Sempre é. É a maneira como você lida quando chega uma dificuldade, quando você precisa. Porque assim, quando tá tudo bem, a gente não pensa no que tem que fazer. Era o certo, né? Tá tudo dando certo, então vamos fazer assim, 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 para quando chega, né? Porque sempre chega a hora difícil, né? Aí quando chega a hora difícil, você fica com o cabelo... meu Deus, arrancar os cabelos. E quase sempre você não tem apoio de ninguém, né? Então, assim, ter consultorias, ter mentorias, é muito bom hoje que você pode ter isso, né? Sim, a facilidade, né? Eu ia deixar um pouquinho para o final essa parte da Conexão Garagem, mas como você já trouxe, né? E vai ser um evento que vai tratar muito sobre network, eu queria saber de você, como você acha que o networking pode ser utilizado de forma, assim, crucial para o sucesso empresarial e também para a sua jornada como empreendedora? Deixa eu dar um exemplo que, assim, network pra gente, empresarial, foi a chave da virada da garagem. O que virou a chave foi o network. Eu conheci um empresário de Fortaleza não, de Maceió, o Careca, não sei se você já...
Ele é muito forte, e ele era muito forte em mídias, né? Em Instagram, ele vivia na TV e tal. E aí meu marido seguia ele e a gente foi para Maceió para viagem de final de ano, né? Fechamos a garagem e fomos. A gente dava 5 dias, né? Ficava 5 dias, né? Porque ninguém trabalha, Aqui é né? assim. Ninguém trabalha os primeiros 5 dias do ano. E aí a gente viajou. E ele falou com ele pelo Instagram. Eu vou estar aí, que ele seguia, né? Aquilo, seguidor, né? Que admirava o cara e tal. Eu vou estar aí. Será que a gente podia se encontrar? Ele, claro, porque ele era a pessoa de descer e falar com os clientes. Só que eu não tinha noção de quem era. Assim, eu segui pelo Instagram, mas eu não tinha noção do poder que ele tinha, do tamanho que ele era. E aí, quando chegou lá, a gente ficou meio com vergonha. O que a gente vai falar com esse cara, né? Era gigante o negócio dele, muita gente, todo mundo queria falar com ele. Aí, manda uma mensagem. Aí ele foi e mandou a mensagem. Aí disse, tô aqui. Será que a gente podia te ver, tirar uma foto? Aí ele mandou uma mensagem. Acho que foi a secretária dele que falou, disse, vocês podem subir. Aí a gente, hã? O que a gente vai falar? Aí tava eu, meu marido, um amigo da gente e meu filho. Meu filho tinha 1 aninho. E aí a gente subiu. Quando eu encontrei ele, aí ele, eita, que massa, vocês são de onde? Aí ele fez, me conta sua história. E aí ele ouviu, ele se interessou. Ficou ali, né? Deu atenção total. A gente falou ele, cara, vocês estão milionários, né? Aí ele, primeiro dia do ano, vocês vão lá tá funcionando? Não, a gente dá 5 dias de... Ele, vocês estão muito ricos, né? Mas tá milionário. Aí ele começou brincando, mas dando, sabe? Aí ele disse, primeiro dia do ano, eu tô aqui. Tava lotado, tudo lotado. Lógico, era Maceió, uma cidade turística, mas aqui também fica. Entendeu? Porque em Paulista também ficava. As pessoas, nem todo mundo viaja, nem todo mundo sai. E muita gente vem. Mas a gente não tinha essa noção. E aí ele deu uma mentoria pra gente, 2 horas, quando não existia mentoria. Até hoje a gente brinca, né? Quando encontra ele, né? Ele faz, caramba, se eu pudesse cobrar. Não, e tem pessoas que aparecem na nossa jornada que fazem exatamente isso. Entregam muito mais do que a gente esperava e a gente sai com a cabeça... Tudo que ele falou, a gente ficou muito atenta, assim, tudo que ele falou, ele faz isso. Porque a gente tinha medo, mas e funcionário? Ele contrata mais. Eram coisas óbvias que a gente não conseguia enxergar. E vamos, quando chegou, a cabeça explodindo. E aí a gente colocou tudo em prática que ele falou, tudo. Quando a gente voltou lá depois, né, e aí ele começou a acompanhar e tal, ele veio para Recife, para uma palestra, meu marido foi para a palestra, falou com ele, então assim, sempre manteve o contato, porque o que acontece com o network? As pessoas acham que network eu vim aqui, eu fiz um podcast e agora eu te conheço. Mas eu não tenho uma aproximação, eu não tenho um contato, eu não ligo para você e digo, Laís, vamos almoçar pra tu me explicar mais, vamos tomar um café, não precisa necessariamente ser por trabalho, a gente, sei lá, se encontrou em algum lugar, vem cá, então assim, manter o contato, né? Porque você nunca sabe, dali você pode sair uma grande amizade, pode sair uma sociedade, pode sair várias coisas. E a gente manteve essa amizade com ele, e aí ele começou com um trabalho de network, lá em Maceió, né? Hoje ele dá palestras no Brasil todo e tal, mas ele montou a hamburgada do Careca, lá em Maceió, e a gente foi, caramba, que negócio massa. Que é justamente isso, ele junta pessoas de várias áreas que estão ali aprendendo, e aí ele traz pessoas para falar e tal, caramba, eu gostei disso. Só que eu não conseguia ver, né? Eu não conseguia, como é que eu faço isso? E aí eu conheci outra pessoa, que inclusive ela vai estar no dia, né? Que é a Lê Ebrahim. Ela é uma treinadora de vendas, que eu já conhecia do Instagram e comecei a seguir muito até que eu trouxe ela para treinar a minha equipe lá. E aí ela deu um treinamento, eu postei ela na garagem, alguém contratou ela também. Então, assim, é muito isso, sabe? Tu aparece no meu, aí tem alguém que vê, alguém que contrata ou alguém que precisava daquele serviço, daquele apoio. E aí agora, um dia a gente conversando, cara, eu tenho ideias para tanta gente, mas eu não consigo ter para mim. Ela disse, para e vê o que é que tu quer. Começa a estruturar o que é que tu imagina. Aí eu gosto dessa coisa do contato. Aí ela vai fazendo, até que eu digo, caramba, tava conversando com meu marido e aí eu disse, eu acho que eu vou começar a falar sobre network.
que eu tenho uma amiga que é muito boa de network, e a gente começou a ir pra vários, né? Em Recife, não sei o quê. Aí ele disse, por que tu não faz um evento? Monta um evento de network aqui na garagem? Aí eu tomei aquele choque, né? Hã? Aí ele, faz um evento de network. Beleza. Só que aí eu pensei, eu não posso fazer... hoje, qualquer coisa que se fizer na garagem tem um peso, né? Tem que ser uma coisa realmente... Que vai levar o seu nome. Porque assim, lá atrás, o que acontece? Não tinha nome nenhum, né? Então, se desse errado, tchau. Né? Começa outro e outro e outro. Agora não. Agora tem que dar certo. Então, assim, a gente tá correndo porque vai dar muito certo. E, a gente, assim, da mesma forma que eu imaginei lá atrás, a garagem muito grande, eu vejo, assim, um potencial muito grande disso. Por quê? É uma dor que todo mundo que eu converso fala, caramba, aqui não tem isso. As pessoas não trocam ideias, as pessoas não se ajudam. Você tem essa ideia de que se você souber um pouco, tem que ser só pra você. Você não pode transferir. Eu nunca tive esse problema. Assim, eu sempre achei que... eu lembro que quando eu ficava na cozinha, né, todo dia lá, fazia tudo sozinha, eu digo, rapaz, eu preciso ensinar alguém a fazer isso, porque eu não quero passar a minha vida toda dentro da cozinha. Então, se eu ficasse apegada a aquilo que mas a minha comida é deliciosa, ninguém faz como eu. Eu quero que várias pessoas façam como eu. Sim. Hoje a gente já teve várias cozinheiras que passaram. E a comida, ela tá sempre melhorando. Entendeu? Então, assim, quando você é mesquinho, as coisas... Você pode ser a melhor cozinheira, você vai ficar ali. E essa revolução, ela tá acontecendo em vários ramos de atividade, né? Hoje em dia, também, a gente tem conexão com vários contadores de todo o Brasil. E ninguém fica naquele receio de vou guardar para mim, eu tenho uma planilha minha, esse conhecimento é meu. Não, a gente é um grupo que realmente transborda tudo que está acontecendo. E o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Pode ser também que não aconteça, porque vai depender da região que você tá, do tipo de cliente que você tem, né? Então pode ser que não dê certo, mas também pode ser que dê muito certo. E vai ser muito bom, porque vai ter uma valorização da nossa classe. E se der certo, né? Isso. Porque o que acontece muito as pessoas têm tanto medo de não dar certo que elas nem tentam. Mas e se der certo? Eu fico pensando, lá atrás, se eu pensasse, meu Deus, o que é que as minhas amigas lá de Santa Cruz, quando olharem no Instagram, vão ver, todas me seguem. Tem uma que mandava, assim, a gente se afastou um pouco, mas assim, por conta da vida mesmo, né? Mas ela, eu não consigo entender como é que tu faz uma comida dessa, que tu não gostava de cozinhar de jeito nenhum. Eu disse, pois é, porque você vai descobrindo seus talentos, né? Você vai descobrindo as suas coisas. Eu gosto de cozinhar, gosto de fazer os pratos, sabe, da coisa da criatividade, eu gosto. Mas, assim, eu gosto muito dessa parte também de conexão, de conhecer pessoas, de aprender coisas diferentes, para trazer para o meu negócio, para trazer para outras coisas. A garagem está crescendo e, assim, a gente também está numa fase que a gente está formatando para franquia. Então, assim, são vários, né? Hoje um negócio, como você estava falando, hoje um negócio, ele não é só aquilo. Ele tem várias mãos, né? Então, assim, você pode ter clientes de diversas áreas dentro de um negócio só. Então, quando você fica nessa coisa, a minha comida é a melhor, ninguém vai fazer, ninguém vai entrar. Isso é coisa de vó, isso é coisa, né? Da pessoa do interior, que gosta de cozinhar, que tem aquele apego, comercial é diferente. Então, a Conexão Garagem vai ser um evento realmente voltado para o networking. Para o networking. E conectar vários ramos de atividade ali. A gente quer justamente isso, né? Pegar contador, a pessoa de restaurante. E, restaurante também pode, tá? A gente não... só eu que vou estar... Não, a gente vai ter restaurante, vai ter gente de estética... Eu tô vendo que tá sendo bem diversificado, assim, o público, sabe? As pessoas estão procurando e de vários níveis, assim, tanto pequeno quanto médio, tá? Então, assim, porque as pessoas têm essa necessidade de aprender. E como aqui não tem, é algo muito novo. Ver o apoio de pessoas, assim, que já estão no mercado há um tempo, é muito bom. Então, vai trazer essa parte network, mas a tua convidada vai falar também sobre vendas. Isso, eu tô trazendo o Dani Machado, né, como influencer, porque a gente vai falar sobre conexão, né? Então, assim, a necessidade de você estar conectado com
o seu cliente. Através de quem? Consumidor. Dos influencers. Então, é muito importante, mesmo que você seja o seu influencer, mas é muito importante. Veja, e também assim, ela usou essa coisa da influência para o trabalho dela. Isso. Então, a gente vai falar sobre essa Inclusive, importância. ela é a blogueira aqui, influência do nosso escritório. Veja só o tanto de gente que agrega, né? Então, assim, e aí eu tô trazendo a Lê, que é a pessoa que vai falar sobre vendas, porque todo mundo vende. Dani se vende o tempo todo, Isso. né? Você tem que vender o seu serviço, eu tenho que vender o meu. Eu agora tô tendo que vender um serviço, que não é um produto, né? E é bom também trazer, né? O nosso último convidado do quadro Jornada 2 era uma pessoa que é influenciadora digital. E é bom trazer Dani e uma pessoa que faz treinamento em vendas para quem contrata um influencer saber daquela diferença. Sim. Que o influencer não vai vender o seu produto. porque Ele vai estar lá para influenciar pessoas, dar visibilidade às pessoas, para que as pessoas conheçam e lembrem: eita, Dani Machado postou aquilo. Sim. Isso Porque deve ser bom. Porque o que acontece? O influencer, ele faz com que o seu... ele traz o público dele, que ele já tem um trabalho ali, Sim, né? Já sim. tem uma importância. Mas se você trouxer muita gente e chegar e não tiver seu produto, e as pessoas que não conseguirem vender, vai adiantar de quê? De nada. Então, assim, é aquilo. Você precisa do influencer, você precisa mostrar o seu produto, mas você também precisa ter uma equipe qualificada, você Sim. precisa... Veja, se eu fizer uma promoção e eu não disser na minha cozinha, esse prato aqui está na promoção, a gente tá trabalhando em cima dele. Eu não aviso a ninguém. E aí eu faço o marketing todinho. Instagram, enche a garagem. Ninguém tá preparado na cozinha. Não adianta. Então, assim, você precisa ter uma equipe treinada, você precisa ter uma equipe motivada. Precisa ter a segunda parte, né? Não adianta a gente contratar um serviço de influencer e não ter aqui um serviço de qualidade, não ter pessoas para atender. Muita gente acha... Eu nunca achei isso, porque eu sempre fui a blogueira do meu restaurante. Mas, assim, muita gente acha que... essa caneca aqui, mostra ela. Tu é blogueira, né? Então, mostra e vende. Tira foto, tá? Tu vai tirar foto, tu vai fazer... Assim, você deposita naquela pessoa todo o trabalho que é seu. Eu lembro que eu trouxe Dani no começo do ano, quando a gente tava num café. Assim que a gente inaugurou, né? Eu tinha café da manhã lá. E aí eu trouxe ela, Dani disse: Geis, é tão fácil trabalhar contigo, porque como tu é blogueira do teu negócio, então assim, tu não fica restrita só ao conteúdo que o blogueiro vem fazer. Naquela época a gente chamava mais blogueiro, né? Agora é influencer. Mas assim, a gente não fica restrita. Ela disse, muitos lugares não trabalham assim. Então assim, eles colocam um peso muito grande em cima do influenciador. E assim, uma das coisas que eu mais vejo... que tem essa dor muito grande é a parte de vendas. Porque se você tiver uma comida muito boa e o seu garçom não souber vender, ele simplesmente levar o cardápio, talvez você não venda aquele prato que você quer ser vendido. Mas quando você orienta ele para vender aquilo, você vai vender muito bem. Porque se todo cliente que chegar, oferece esse prato, fala das qualidades, fala que tem mesmo... E assim, você treinou ele. Porque o grande erro das pessoas é que elas depositam, principalmente em restaurante, não sei como são nos outros ramos, mas assim, minha equipe é muito ruim, Mas o que você tem feito para sua equipe ser boa? Você tem treinado? Você tem motivado? Porque são pessoas que precisam de treinamento. Às vezes você tem uma pessoa muito boa, mas que ela não foi treinada. Então, assim, o erro, será que é só dela mesmo? Não, às vezes é ela que nunca teve um treinamento. Se a gente não treinar as coisas, a gente nunca vai aprender. Né? Ninguém nasce aprendendo a dirigir. Né? Eu sei, vou ali, pego o carro e vou. Não, você precisa de um tempo para aprender. Mas eu acho que o grande mal das pessoas é não querer buscar ajuda. É se sentir autossuficiente. Não precisa de ninguém. Eu já sou grande. Você é grande, mas tem sempre alguém maior do que você. É verdade. Entendeu? Hoje a gente é um restaurante que é muito referência. Mas chega um coco bambu da vida em Recife e você fica assim, desse tamanho. Entendeu? Então, assim, não se ache, né? Não queira, não ache que você tem sempre que querer aprender.
Então, em resumo, vai ser um evento que pode ser destinado a desde quem está iniciando Sim. a quem já é referência no mercado, para trazer um pouco mais sobre venda, network e posicionamento digital. Sim. É isso. Então, gente, não perde aí Conexão Garagem, dia 17/10, não é isso? 17/10. As vagas são limitadas, a gente só vai abrir para 60 pessoas, porque a gente quer realmente fazer algo que as pessoas saiam de lá desejando o próximo. A intenção é essa, sabe? Aquela... Caramba, a gente vai ter... a gente tá vendendo um ingresso no Simpla, né? Pelo Simpla. R$100, dá direito a coffee break, ao almoço lá da garagem. E também vamos ter dinâmicas, vamos ter sorteios e um bônus extra lá, bem interessante, para quem participar. A Valor não vai participar dessa vez, porque a gente vai estar no evento da mentoria, que é uma semana recheada de mas no próximo, encontros e mentorias e tal, mas no próximo a gente vai estar lá, com certeza. E dentro dessa tua jornada toda lá, dos desafios, de todas as conquistas, como é que tu consegue equilibrar a parte de Geisa mãe, esposa, empreendedora, filha, amiga? Equilíbrio é uma coisa que não existe, né? Vai ter sempre uma parte que não vai... as pessoas ficam muito... tudo tem que ter equilíbrio. Mas assim, quando você começa... Veja, eu tinha um bebê de 1 mês, que chorava no meio, eu tava fazendo alguma coisa, eu parava. Muitos clientes viram isso, eu parava para amamentar. Então, assim, chegaram, ela tá amamentando, neném, não sei o quê. Então, assim, não tem muito o que você fazer, né? Você tem que ir se adaptando. Vai ter momentos na sua vida que você vai deixar algumas áreas que você vai ficar de lado. Às vezes o pessoal, entendeu? Às vezes o relacionamento. Então, assim, você tem que ir adequando. Quando você trabalha... Pronto, eu trabalho com meu marido. Então, assim, a gente tá o tempo todo junto. Tem seus prós e seus contras, né? Com filho, a mesma coisa. Tem uma distância. Meu pequeno, a gente passou... Quando abriu a garagem nova, ele era muito novinho, né? Então, assim, às vezes a gente saía, ele tava dormindo. Voltava... Ele espera a gente até hoje, né? Ele dorme muito tarde, ele dorme com a gente. Então, a gente só chegava quando fechava tudo. Hoje não, hoje a gente chega cedo, sei lá, não precisa ficar. Porque a equipe já é muito competente. Mas teve essa... Vai ter sempre isso, não tem como você... Vai ter sempre um que vai ficar mais comprometido. Vai. E hoje tu consegue equilibrar melhor nesse ponto Consigo. que o garagem tá. Sim. Tu consegue, esse tempo eu vou guardar pra mim, esse tempo vai ser pra minha família, esse tempo eu vou doar pro garagem. Agora deve estar... agora não tá dando mais. Na conexão, no evento. Tava bem equilibrado, assim, eu conseguia, né, dividir tudinho direitinho. Mas agora não, agora eu tava falando, cara, pronto, saí agora. De manhã a gente já teve uma reunião. Aí agora veio pro podcast. Quando eu voltar, já vai ter uma reunião que não é do Conexão, mas é da garagem. Então, assim, é isso. E eu gosto disso, sabe? Essa coisa do movimento de você... Acho que quando você tá muito disponível sempre... eu tenho tempo. Quem tem muito tempo não faz nada. Quem tem muito tempo disponível. Não tem aquilo, né? Sim, sim. Você olha pra uma pessoa que ela faz 1000 coisas. Como é que você consegue? E aí você olha pra outra que tem o mesmo tempo e não faz nada. Eu tô rindo porque eu tive uma mentoria em grupo para um coaching pessoal, né? Para você melhorar o autocuidado, o conhecimento, a autorresponsabilidade. E chegou no momento da mentoria que eu tinha que colocar um dia ideal, assim, o dia extraordinário. Como é que seria seu dia extraordinário? E você pensar mais em você, algo que você deseja muito fazer, um momento de descanso. Eu comecei a fazer, e no meio eu já colocava toda a minha rotina, tipo, eu pegar as crianças na escola, levar, fazer isso, ir pro escritório. Aí, no outro dia ela fazia, tente de novo. Aí eu começava, o dia ideal, delegue tarefas, e começava lá. Mas no final eu já tava lá. Foi um dos únicos exercícios que eu não consegui fazer. Porque a gente já tem uma rotina tão... Mas você precisa disso. Eu lembro que quando eu trouxe a consultoria de gestão de pessoas... Ele fez... Eu tinha um caderninho. Aí você vai escrever, sempre que tiver... Ele disse, olha, final de semana você vai embora daqui. Eu não consigo, como assim? Porque eu ainda estava naquilo, eu tenho que entrar na cozinha, só quem resolve. Porque qual é o grande problema, né? É que a gente acha que se a gente não tiver ali, nada vai.
Isso. Aí ele, você não vem pra cá final de semana. Aí eu não vou conseguir. Ele, você vai. E eu comecei a ficar em casa. Nesse processo de transformação, a gente não consegue delegar muito. E aí eu ficava em casa, mas ficava naquela ansiedade. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. E aí eu tive mais tempo com meu filho e tal. Depois, pronto, hoje, quando meu marido disse assim, vamos pra garagem no domingo, eu falei assim, eu não vou não. Pronto, eu não. É difícil eu ir pra garagem sábado e domingo. É difícil de verdade. Porque eu digo, cara, todo mundo trabalha muito bem lá. Se tiver algum problema, tem líder de cozinha, tem líder de atendimento. Então, assim, e isso também é um erro. Se for um problema mais grave, vão ter como te ligar. E assim, e é muito isso. Quando você acha que só você resolve, sabe? É aquela coisa. Quando você dá... Pronto, eu tenho um líder. Mas se eu não deixo nada na mão dele pra ele resolver, ele não vai se desenvolver. Isso. E ele também vai olhar pra mim e vai dizer, caramba, eu não sou líder, deixa eu tomar, né? Tá só ali no nome, eu não tomo nenhuma. Então, assim, isso também fez com que eles crescessem muito, sabe? Assim, eles evoluíram muito, bastante. Nossa. E como mulher, assim, qual o maior desafio que você traz, assim, na jornada empreendedora? Se fosse falar como mulher, eu acho que o maior desafio é abrir mão, quem sabe, de um momento com meu filho. Ou se teve algum outro desafio que tu traz, assim, pra gente. Eu acho que como mulher, o desafio maior, né? Uma coisa que a Lê fala muito, né? É que você não tem que ser boa. Você tem que ser muito boa. A mesma coisa que o homem faz... Quando você faz, ela é vista como pequena. E não é só por eles, por muita gente. Isso. Sabe? Uma mulher que toma a frente, uma mulher que dá a cara a tapa, né? Pra, se for bom, eu tô aqui. Se for bom, Deus... É muito desafiador. A maioria não quer, sabe? A maioria não quer. Ai, não, eu tô... essa coisa de ser o protagonista, de estar à frente, é muito desafiadora. Porque às vezes você tá à frente, mas você não tem... Tipo, conhecimentos que talvez se você tivesse mais nos bastidores, você teria. E então, às vezes, você pode ser... aquilo pode passar que você não é tão preparado. Só tá aparecendo, mas não tem preparo, não sei o quê. Então, assim, é um desafio, assim, diário. Você precisa ser muito, muito melhor. Até hoje, a gente tem clientes que preferem falar com o Vitor do que falar comigo. E, às vezes, eu que tô a par de toda a situação, eu que tenho conhecimento técnico para dar aquela resposta. Mas aí Vitor faz, não, isso daí eu acho que só com a Isa, isso eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre isso. E veja, por quê? Porque na cabeça da maioria das pessoas, quem tem conhecimento é homem. E assim, é um desafio diário de muita gente, assim. Principalmente as mulheres que se destacam, elas sofrem com isso. Então, assim, você tem duas... eu acho que você tem sempre duas escolhas. Ou você fica esperando, né, que alguém faça, ou você vai e faz. Que é importante você trazer isso. Porque eu queria tanto que tivesse esse tipo de coisa aqui em Paulista, um evento desse, que conectasse empresários, que não tem. Eu escutei de uma pessoa que tem um negócio assim, não um negócio, né, mas uma organização, né, que ela disse, infelizmente não dá para ajudar um projeto que ainda não está validado. Eu espero que dê certo. Depois a gente conversa. Aí eu entendo, eu entendo, sabe? Então, assim, isso vai me dando mais gás pra, cara, vai dar certo. Vou fazer dar certo. Não vou fazer, assim, graças a Deus... Estão aparecendo pessoas, assim, que eu tô vendo que estão dando a mão, sabe? Nairane veio e não é só a pessoa que tá contratada fazendo o ok, ela tá fazendo muito além. Muito além do que eu esperava, assim, me dando... porque às vezes você acha que você sabe tudo, faz assim, não faz... o que tu acha, assim, sabe? É muito importante você ter alguém que entenda as coisas de outra forma. E que tenha propriedade, né, também, sobre aquilo que está trazendo para você. Então, assim, quando... eu acho que uma das coisas, né, que a gente tem que fazer é procurar as pessoas certas, sabe? É procurar alguém que seja especialista em alguma coisa. E se tivesse que citar alguém, assim, importante nessa sua jornada, se tivesse que escolher uma pessoa, no máximo duas, que foram, assim, cruciais na sua jornada empreendedora, quem você traria? Do crescimento mesmo. Sim. Nessa jornada, né? Da garagem, sair da garagem, da casa da sua sogra, para se tornar agora um restaurante de referência. Eu acho que tem duas pessoas que foram fundamentais para toda essa mudança, né? Para tudo que a gente... que são de diferentes áreas,
mas que a gente, além de criar uma amizade, né, foram pessoas que foram muito importantes, que foi o Careca e Dani Figueiredo, a arquiteta. Apesar da gente não ter feito com ela, mas ela é uma pessoa que, assim, ela é muito presente, assim, a gente tem uma amizade, não só... Mas eu falo o tempo todo pra ela, ai meu Deus, eu queria ser arquiteta pra mudar tudo aqui. Eu digo, calma, um dia vai. Mas assim, sabe, quando a pessoa chega no momento certo, e não necessariamente é ela que vai fazer, mas às vezes é ela que vai abrir seus olhos para aquilo. Que vai trazer uma visão diferente pra você, né? Mesmo que você pague por aquilo. Porque eu falo muito assim, eu tava até conversando com um amigo hoje, eu digo, às vezes a sua esposa, a sua namorada tá ali, lhe dizendo o que eu tava dizendo pra ele. Mas ele não valida, né? Não dá muito... Isso acontece principalmente quando a gente empreende em casal, né? Tem coisas, esse vídeo chegou pra mim em algum momento e fez, Laís, ó, eu acho que a gente fazendo isso vai dar super certo, tal... E eu não consegui enxergar uma solução para aquilo, ou que isso fosse agregar valor aqui no escritório. Não, Vitor, isso não tá com nada, não. Aí corta para eu conversando com influencers dessa área contábil, empresário contábil de Maceió, inclusive. Eu tenho uma admiração imensa. E quando eu tava lá conversando com ele, ele falou exatamente o que o Vitor disse. Poxa, não faz sentido. Aí chego eu para Vitor, ó, isso daqui vai dar certo mesmo. Porque Fabiano falou assim, assim, assado. Ele trouxe dessa maneira. E isso. Aí, Vitor, eu não tinha te falado um dia desse sobre isso. Aí eu fiz, mas ele trouxe uma visão que eu não estava enxergando quando você me trazia. E da mesma forma já aconteceu comigo também. Trazendo uma solução para o escritório. E Vitor, não. Acho que isso não vai dar certo. E quando a gente teve outra perspectiva, né, de uma pessoa que já é um case de sucesso, que está mais à frente da gente, a gente conseguiu enxergar realmente valor naquilo que a gente estava instalando aqui no escritório, né? Mas é bem isso, né? A gente precisa sempre de um olhar de fora para ver as soluções. A gente procura um psicólogo para quê? Geralmente ele vai te dizer tudo que você já sabe, né? Ele só vai te mostrar de outra forma. Um coach, quando você procura um coach, né? Ele vai te dar ferramentas para que você chegue nas respostas que você já tem, mas que você não consegue colocar em prática. Então, assim, por isso que é super importante você procurar a ajuda certa, você ir atrás de quem tem conhecimento. Então, a gente já está chegando aqui ao final. Mas antes, eu gostaria que você deixasse aí alguns conselhos para quem está iniciando nessa jornada empreendedora, né? Seja no ramo de restaurantes ou em outros ramos. O que é que a pessoa pode fazer? Como ela pode iniciar nesse mundo do empreendedorismo? Eu acho que assim, as coisas que mais, que se olhar para trás, o que foi que fez a garagem ser o que ela se tornou, né? Vou pegar a garagem agora. Daqui a um tempo vocês vão ver o Conexão aí, estourando também. Mas a garagem, a gente começou a ver as dores, a gente começou a ver, as pessoas não tinham o hábito de abrir todos os dias, as pessoas não tinham horários fixos. Então, assim, eu ia, se você tivesse uma lanchonete, um restaurante, hoje ela não abriu não, porque ela tá indisposta. Hoje isso aqui. Então, assim, a gente tinha regularidade. Então, o cliente ia pra garagem, deixa eu ver se eu fizesse sol. Tava aberto. Então, assim, isso foi criando um hábito nas pessoas. Ali tá sempre aberto. O outro não sabe. Uma hora fecha na segunda, outra hora fecha na quarta, outra hora fecha na quinta, uma hora faz isso. E também uma coisa, assim, que você saber o que é que você tá fazendo. Eu sou um restaurante, né? Eu tenho um restaurante nordestino, que trabalha com macaxeira, cuscuz, charque, tananã. Eu posso até ter outras coisas ali dentro, a sobremesa que sai um pouco do nordestino. Mas se eu quiser vender pizza, um dos dois não vai ser legal. Então, assim, você saber o que é que você quer fazer, né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo. Ai, meu Deus, mas eu tenho um cliente que tem hora que ele quer comer hambúrguer, que tem hora que ele quer... E a gente sabe que isso confunde. A pessoa nunca dá muita credibilidade a um lugar que vende de tudo. É como se fosse nichar, né? Pouquinho. Isso. Tem um nicho, o que é que você é especialista? Específico. Sabe? Você é especialista em quê? O que é que você faz que é muito bom? Então, faça isso. E se você não souber, como eu não sabia, procure, vá pesquisar, vá testando, teste até você conseguir. Eu acho que é uma das coisas assim. E procure, né? O certo seria procure fazer tudo, começar tudo
certinho, começar tudo com as informações certas, registro de marca, tanana, tudo bem no comecinho, mas a gente sabe que não é assim, né? Mas assim, quando você conseguir subir um pouquinho, que já invista nisso, é uma coisa que a gente tava falando, né, que coloca bem vocês no jogo, né? É a questão da marca, né, do registro da marca. Como é importante, né? E, inclusive, a gente vai fazer uma live com vocês, né? Eu tava marcando ali pra gente fazer uma live pra falar justamente disso. De como é importante, independente do nível. E principalmente nesse mundo digital, né? Sim! Que você consegue alavancar seu negócio, o seu produto, a sua marca no Instagram, consegue ter uma autoridade lá em cima e você nunca sabe quem tá do seu lado. Você nunca sabe quem tá do seu lado. Às vezes você tá preocupado com a pessoa lá longe, mas a pessoa que tá do teu lado, ela tá vendo quais são os seus pontos fortes e fracos. E é essa pessoa que vai, às vezes, se dar uma rasteira. Mas eu acredito muito que você precisa ter ousadia. Porque no começo, principalmente, você vai levar muitos nãos. Muitos. Das pessoas mais próximas, das pessoas que você mais gosta, que você mais admira. E você vai receber ajuda de pessoas que você nem imaginava. A gente recebeu ajuda no começo de um moço que até hoje a gente trabalha com ele, né? Com polpas. Ele disse, cara, vocês acreditam mesmo que uma tapiocaria aqui vai dar certo? Sim. Tá bom. Vou deixar aqui a freezer, as polpas. Se não conseguirem me pagar, eu dou mais prazo. Ele acreditou. Isso. Até hoje ele fala, caramba, quando eu vejo o tamanho que vocês estão. Então, assim, é muito massa isso. Então, assim, acredite. Se você tem uma ideia que você acha que ela vai dar certo, que tá todo mundo dizendo que você é louco, vá em frente. Né? Porque quando não espere aquela coisa, não espere que todo mundo fique passando a mão na sua cabeça. Se você começa um negócio e tá todo mundo passando a mão na sua cabeça, provavelmente ele não vai dar certo. Mas se você começa algo e tá todo mundo te chamando de louco, não, isso não vai dar certo. Já tô vendo aí o baque. Daqui a pouco, essas pessoas que não te apoiaram, elas vão olhar e dizer, caramba, eu não podia estar com ela nesse momento? Né? Muito isso. Eu não sei se tu sabe, tem uma história que é com o Whindersson Nunes, né? Que ele mostrou o trabalho dele para um cara bem grande e o cara fez sem futuro isso. E aí ele mostrou para outro cara que era tão grande quanto, e o cara acreditou e bombou, ganhou milhões com ele. Aí esse cara que não apoiou ele fez o meu maior, você foi minha maior lição. Eu queria ver o seu resultado. E esse dinheiro todo que foi para essa pessoa podia ter sido para mim. Né? Porque é muito isso, né? E é natural, é do ser humano, a gente às vezes não acredita, né? Mas se tem uma pessoa com garra, com determinação, ninguém segura. Sabendo que não vai ser sempre um mar de rosas, né? Não vai, é sempre difícil. Desafios. Quando você vê a história, né, das pessoas, eu gosto muito de Joel J, e ele falando, né, todas as dificuldades, quando ele achou que ele estava bem, ele tinha comprado um apartamento que era o sonho dele, e aí ele perdeu esse apartamento e ele ficou desolado. Um ano depois, ele estava numa cobertura era muito maior, e ele, caramba, não. Então, assim, os tropeços, as coisas, você vai deixando de lado, foca no que você quer e faz direito. Deu errado aqui? Então vamos ajustar. Porque vai ter sempre os ajustes, né? A gente fez fez o primeiro evento, vai ter algumas coisas que a gente vai precisar. Então, assim, o próximo vai ser sempre o melhor. Sim, mas esse vai ser muito bom, tá? Não percam. Então, Geis, eu queria agradecer pelo seu tempo, pela sua entrega. Foi uma história realmente inspiradora, cheia de lições valiosas. E eu quero muito, muito de coração agradecer por você estar aqui com a gente hoje. E vamos embora, que outros virão. Deus quiser. Então, gente, esse episódio também teve um patrocínio especial da Certip, Certificação Digital, e ela presenteou a Garagem Tapiocaria com voucher. Tá, então, seu próximo certificado digital, né, da sua empresa está garantido. Fora isso, a gente também tem um presentinho para você, que é para os nossos convidados aqui do podcast. Eu já melei uma aqui de batom. Mas vai levar essa, Livinha. Obrigada. Como um agradecimento aí pelo seu tempo. E foi ótimo, né? Eu não, assim, vocês são clientes, né? Da garagem. Sim. E eu nunca tinha parado para conversar, mas assim, essa coisa da conexão, né? Através de alguém que viu,
Então, assim, é muito massa essa coisa da conexão, de você conhecer pessoas. E vamos embora levar para muita gente. Tá bom, obrigada. Então, gente, se você gostou desse episódio, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, comenta aqui qual parte você gostou mais desse episódio, que lições você vai levar para o seu empreendimento e compartilha também com amigos e familiares. Nos vemos no próximo episódio da Rota do Sucesso. Tchau, tchau!